Paz do Senhor. Vamos conversar hoje sobre política e religião. No nosso tempo, são duas coisas separadas. Mas quando você olha para os tempos antigos, você percebe que política, religião, agricultura estavam interligadas. Do zigurate, que é o templo antigo, saía o governo espiritual. Por isso nós temos a história de sacerdotes, de sacerdotisas, de adoração, de crenças, de religião, de rituais. Do mesmo templo saía o governo do povo, o governo administrativo. Ali eram tomadas todas as decisões a respeito daquele clã, a respeito daquele povo, a respeito daquela nação. E também a questão da agricultura estava totalmente interligada. Na nossa época, são três coisas que estão separadas, mas que continuam de total importância. Bem, como cristão, nós temos princípios que nos norteiam e irão nos guiar até o fim, e nós iremos defendê-los, porque isso faz parte da nossa fé, da nossa crença e da nossa identidade. Nós temos pilares. O que a política tem a ver, então? A gente percebe muita polêmica a respeito desse assunto quando se defende um partido ou alguém. O que eu quero passar para você é o seguinte: todo partido ele tem uma ideologia. E quando essa ideologia confronta com os nossos princípios cristãos, nós devemos rejeitá-lo. Você é livre para votar em quem você quiser, mas eu estou falando de consciência cristã. Nós somos guiados por nossa consciência. Se a nossa consciência está ligada a Cristo, como é a recomendação bíblica, então eu terei sim norteio, eu terei caminho, eu terei direção e segurança nesse assunto. O que você precisa analisar não é a pessoa que está se candidatando a algum cargo, mas o que ela representa, o que ela defende. E para isso a gente precisa sair um pouco da zona de conforto e precisa analisar e estudar a história, precisa analisar o contexto atual. Muitas pessoas são inocentes a respeito de alguns assuntos. Eu vou te dar uma dica muito simples. Você que tem criança em casa, pegue a cartilha, o livro do teu filho e analise o que é que ele está aprendendo na escola. E você irá se surpreender com muita coisa, porque você irá perceber que aquilo ali não é conteúdo para a escola. A escola está ali para ensinar matérias, orientar, formar profissionalmente, dirigir, sim. Mas a escola não está para determinar conduta sexual, como nós temos nos livros. Há anos atrás, eu substituí uma professora na escola e eu fiquei horrorizada com uma cartilha. Do início ao fim era magia negra. E eu comparei com o meu livro de quarta série, que para tua surpresa eu ainda tenho conteúdo dessa época. Na minha época eram histórias leves, já tinha folclore, mas eram histórias leves. Ali tinha história de princesas que olhavam no espelho, uma revelava um coração bom, uma revelava um coração mau. Sabe, nós tínhamos um tipo de ensino na nossa época que não existe mais hoje. E é dentro desse contexto que a gente está tentando acordar as pessoas. Nós, cristãos, defendemos a família, sim. Ah, mas e a respeito, então, dos homossexuais? O que uma pessoa faz com seu corpo depois que ela é adulta, isso é problema dela. Mas a doutrinação de crianças nesse assunto, nós não vamos aceitar.
Então perceba que são coisas que estão tentando enfiar goela abaixo e acham que nós temos que simplesmente aceitar. Não. O que guia a nossa vida? A palavra de Deus. Nós vivemos por fé. E essa fé é o que vai nos conduzir no meio de todas as ideologias. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Os homossexuais que vêm para a igreja não são desrespeitados. Isso só acontece nas novelinhas da Globo que tentam mostrar para as pessoas alguns absurdos. As pessoas que vêm para a igreja, elas vêm por alguma situação, algumas precisam de ajuda, outras não sei o porquê, outras realmente querem aceitar Jesus como Salvador, e o nosso papel é ajudar elas, seja na área que for. Vem pessoas boas, vem pessoas ruins, vem pessoas tranquilas, vem pessoas cheias de problemas, não importa. Elas serão ajudadas na igreja. Só que nós temos uma linha de pensamento que não irá mudar. Qual é a relevância do governo nisso tudo? É as leis que você precisa se informar. Você, como cristão, precisa prestar atenção nas leis que eles estão aprovando e tentando aprovar. Casamento entre pai e filha. Isso não está acontecendo. Só se você não se informa. Está acontecendo sim. O casamento homossexual, isso aí já é algo normal. Repito, os adultos fazem o que querem. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, não para empurrar goela abaixo nada na vida de ninguém. Mas nós temos os nossos princípios, sim. E eles serão respeitados e defendidos. Vamos analisar agora outro ponto. O que tem a ver o movimento feminista com a Bíblia Sagrada? Quem trouxe a liberdade para a mulher foi Jesus. Ainda que o movimento feminista no início foi bom, tem algumas coisas interessantes, mas na proporção que tomou hoje, não tem como aceitar. Uma mulher, para fazer um protesto hoje, precisa se despir, se ridicularizar. As coisas que as pessoas vêm fazendo nos nossos tempos para chamar a atenção, em nome da liberdade, tem ridicularizado o ser humano. E nós, como cristãos, nós temos um princípio totalmente diferente. Então, defendemos a família, a pureza sexual, temos os nossos pilares, sim. Mas a igreja tem defeito? Claro que tem defeito. Eu e você somos parte da igreja, então ela tem defeito sim. Vamos analisar agora a relevância da política. Vamos pegar a história de Daniel como exemplo e vamos compreender algo muito importante aqui. Falando de política, nós temos um conquistador, nós temos Nabucodonosor, dentre tantos outros imperadores, conquistadores. O que eles fizeram? Eles simplesmente levaram o povo cativo para a sua cidade. Eu estou falando de política. Para quem acha que política não tem nada a ver com religião. Claro que quando analisamos o contexto, Deus permitiu, porque o povo havia pecado, tem todo um contexto ali. Mas vamos focar somente na política. Aí nós pegamos um Daniel da vida, que é muito bonitinho contar a história dele, que Deus deu livramento, e contamos para as crianças, e fazemos desenhinhos dele na cova dos leões, cheio de leõezinhos em volta. Inclusive tem hino dizendo que Daniel fez travesseiro de leão. Tudo muito bonitinho. Mas e se fosse eu? E se fosse você? Sabe por quê ele foi condenado à cova dos leões? Por causa de política. Porque ali pessoas não aceitavam a sua fé. Quando você analisa a história, ele não errou, ele não pecou, ele não criou um motim contra o governo, ele não fez nada. Mas ele tinha a sua fé e ele orava 3 vezes ao dia. E por causa da sua fidelidade, ele foi lançado na cova dos leões. Outro exemplo relevante, Novo Testamento, gente. Olha o que aconteceu com os cristãos nos primeiros anos ali da era cristã. Você percebe que os Césares,
Os imperadores, eles eram tratados como deuses, porque eles exigiam ser tratados assim. Inclusive, levantavam imagens de si próprio, exigiam culto, exigiam ser chamados de Senhor, Quírios. E aí os cristãos começaram a pregar sobre um Senhor que se chama Jesus Cristo. Por causa disso, lembre que a comunidade cristã no início ela era muito pequena. Por causa disso, sofreram uma perseguição terrível. Quando você olha a época em que eles viveram, se esconderam, cultuavam nas catacumbas, por causa da perseguição, eram mortos, eram presos, violência sexual. Outro detalhe, as arenas. Ali os cristãos eram colocados na arena. E os imperadores e o povo romano vibrava, vendo esse povo ser tragado por leões, por animais ferozes. Esse povo era colocado para lutar com os gladiadores, que eram verdadeiras máquinas de matar. Então, quando você olha para a história, você percebe a relação de política com a religião, não há como separar. Porque no caso de Daniel, Deus livrou, e no caso dos primeiros cristãos, Deus não livrou? Não sabemos o porquê. Sabemos que morreram como heróis, como verdadeiros homens e mulheres de Deus. E no meio desse contexto, houve pessoas que negaram a fé? Sim. Houve pessoas que traíram e entregaram os seus irmãos? Sim. Nem todos tiveram graça para ir até o fim. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá por fé. Mas você, como cristão, não adianta você dizer assim: eu defendo a família. Aí você vota em quem está tentando destruir a família. Não, eu sou a favor da pureza sexual. Aí você vai lá e vota em pessoas que são totalmente imorais nos seus atos, nas suas obras, demonstram publicamente. Há anos atrás, nós não tínhamos uma noção, porque a coisa era muito escondida. Só que hoje em dia, gente, vamos ser realistas, foi aberto. A mídia, ela trouxe essa abertura para todos nós, só não vê, não entende, não compreende quem não quer. Aí quando você olha para o contexto bíblico, você não pode pegar um versículo isolado, você tem que analisar a história toda. Por exemplo, Paulo fala para os cristãos não se envolverem em gritarias, não se envolverem em alguns assuntos. Quando você vai analisar, eram os protestos que aconteciam em Roma. E Paulo está orientando os cristãos. Mas tem uma orientação muito importante que está em 1 Timóteo capítulo 2, que diz assim: antes de tudo, exortam que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Todos. Que Paulo está orientando para orar por todas as pessoas. No versículo 2 ele diz assim: em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aqui Paulo está orientando a nós orar pelos nossos governantes, porque se eles forem pessoas pacíficas, nós teremos paz. Se eles forem pessoas com entendimento, estou falando agora da parte administrativa, administra bem, nós seremos beneficiados. Olha quando você precisa de um médico, e aí não tem um médico, você já lembra de quem? Poxa, você lembra do prefeito, você lembra do governante, você lembra desse, você lembra daquele. Porque eles têm esse poder e eles estão ali para administrar exatamente o município, o estado ou a nação.
Então, nós devemos orar por eles. Só que qual é a diferença desse tempo para o nosso tempo? Quando se fala de reis, se fala de hereditariedade. Morre o rei, assume o filho mais velho. Não aconteceu agora com a rainha Elizabeth, que morreu, e o Charles assumiu lá, o príncipe? Então funciona assim quando se trata de monarquia. Mas nós temos um contexto diferente. Nós votamos. Então nós escolhemos. Antes de votar, você precisa orar. Eu não vim aqui dizer para você votar em fulano, para você votar no outro. Eu não vim aqui dizer isso. Eu vim dizer para você usar a tua inteligência, tua sabedoria. Você está na igreja há quantos anos? 20, 30 anos. Então você sabe como as coisas funcionam. Você tem que ter discernimento porque você já aprendeu o suficiente. Ore a Deus, peça sabedoria, peça discernimento, peça para o Espírito Santo abrir o teu entendimento, abrir os teus olhos espirituais e você vai enxergar as coisas como elas são. Se você não tem paciência para acompanhar, se você não tem paciência para investigar como nós fazemos, então vai para a oração e pede para Deus te dar discernimento. Não venda teu voto. Não vote em pessoas que a sua prática e a sua ideologia é distante de Deus, é contrária à palavra do Senhor, é contrária à fé. Não vote em pessoas assim, porque eles vão colocar lá a sua ideologia. Isso é muito sério e eu e você precisamos orar pela nossa nação, mas nós precisamos votar com sabedoria. É muito triste quando você vota em alguém e a pessoa detona, ou com o município, ou com o Estado. Nós sofremos as consequências. Agora, se nós votar através da oração, através de um direcionamento do Espírito Santo, aí sim. Porque Deus conhece o futuro e nós não. As pessoas são caixinhas de surpresa. Quantas pessoas que você achou que seriam ótimos representantes e não foram? Então, ore. E depois de orar muito, aí você vai ter uma direção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.